público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Quanta alegria voltar aqui hoje, estar chegando até você nos seus lares, nos comércios, nas lojas, nas escolas. E a gente sabe que a gente está presente em muitos lugares. Isso é uma satisfação imensa, porque a gente tem recebido muita notícia, muita mensagem de vocês aí, o que nos envaidece muito e nos deixa extremamente felizes, porque sabemos que não só eu, mas especialmente os meus convidados, os meus colunistas têm contribuído para levar a você conhecimento de qualidade, para que você saiba cada vez mais isso que a gente está fazendo aqui, de melhor para você, que é um pouco do direito e da justiça, com profissionais de altíssimo nível, com essa conversa semanal que faz com que você consiga perceber esse mundo tão grandioso que nós temos de oportunidades. Por isso que hoje eu trouxe nessa tônica, dentro disso que a gente faz, dois profissionais incríveis para conversar conosco aqui hoje, que é a Flávia e também o Gesueliton, que vai falar para a gente aqui, da engenharia ambiental, e a Flávia vai falar um pouco do seu trabalho como assessora jurídica e professora. Mas antes disso, nós vamos chamar o nosso break e eu também não posso deixar de dizer que nós vamos ainda ter as nossas colunas super especiais, que são as colunas do Ney Daniel, com as atualidades da semana, a coluna do Matheus Tal, com a economia no Brasil e no mundo, e também a coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que traz assuntos polêmicos e importantes do direito de família, sucessões e tudo aquilo que você precisa saber que está relacionado com estas áreas. Então, pessoal, antes da gente começar esse programa que tá pra lá de incrível, eu vou chamar o nosso break, mas veja só, não saia daí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, voltamos aqui então com o nosso primeiro bloco do nosso Direito e Justiça e nessa alegria que eu sempre tenho de estar aqui com você. E hoje, como eu prometi para vocês ali no início, na apresentação do nosso programa de hoje, eu estou aqui com duas pessoas incríveis, dois feras, inclusive a Flávia, que é uma querida amiga já de outros tempos, está aqui com o marido dela, né, Gesueliton, mas eu tive autorização para chamá-lo de G, né? Esse nome bonito, porém diferente, para, né, poder assim ficar mais tranquila para pronunciar, né? Então assim, olha gente, a Flávia Jane Ferrari, eu já tinha adiantado para vocês que ela é professora e ela é assessora jurídica também, inclusive da empresa do G. Uhum. Isso mesmo, né? Isso mesmo, doutora. Olha, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada. Obrigado, é um prazer estar conversando com vocês, né? Conversando com a doutora aqui. A gente fica lisonjeado de estar aqui, né? Falando um pouco sobre as nossas profissões, né? A parte de meio ambiente e a parte jurídica da parte do direito, né? Uhum.
A gente tem uma empresa, uma consultoria ambiental, a FG Soluções Ambientais, aqui do estado do Paraná. A gente já está com a empresa já há alguns anos já. Quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Então a gente presta um trabalho de consultoria ambiental, na parte de engenharia ambiental, parte de engenharia florestal e também a parte de engenharia e segurança do trabalho, né? Então a gente conta com uma equipe multidisciplinar, né? Com vários profissionais, sempre buscando tá resolvendo um problema do cliente, sempre tá buscando a solução com a mesma equipe, né? Então a gente fica lisonjeado de estar conversando com a senhora e estar conversando com vocês também, né? Falando um pouco sobre a minha área, né? A parte de engenharia ambiental, a parte do meio ambiente, né? É um prazer de estar comentando sobre isso, né? Meio ambiente, que é um bem de todos, né? Como todo mundo sabe. Não tem explicação para falar sobre isso, né? É uma parte muito boa. E o meio ambiente, a parte de engenharia ambiental, ele sempre está trabalhando em conjunto com outras áreas, né? Eu tenho o prazer de estar trabalhando com a minha esposa, né? Que é a parte da assessoria jurídica da empresa. E está me auxiliando no dia a dia para estar buscando sempre o bem de estar resolvendo os problemas dos clientes, né? E procurando sempre manter um meio ambiente equilibrado. Isso, fazendo lá, às vezes, daquilo que a Constituição Federal fala, né? Isso. Que a gente, né, que nós aí, juristas, né, advogados, você como professora também, né? Nós, professores em sala de aula, sempre falamos muito, né, dos preceitos constitucionais, e eu não raramente, aqui no programa mesmo, sempre saliento, né, da importância da gente promover a Constituição da República, esses princípios que são tão fundamentais, basilares, e que estão aí hoje nesse assunto tão importante que a gente vai falar aqui, que é a engenharia ambiental, juntamente com a assessoria jurídica da Flávia, né? Que são duas áreas importantíssimas que se conectam e conseguem aí, dentro dessa conexão, promover a satisfação desse direito constitucional, não é, Flávia? Isso. Então, a gente sempre busca prestar um bom serviço, né, aos clientes que nos procuram, com problemas ambientais, né? E a assessoria é para prestar um bom serviço no sentido de estar explicando até mesmo para o cliente quais são as consequências daquele ato, né? O que vai gerar de problemas futuros, né? Ou até mesmo a questão de precaução, né? A gente sempre fala que não é somente quando já deu o problema, né? Muitas vezes o cliente ele consegue, ele quer desmatar, ele quer fazer um plantio, então ele consegue ter essa precaução, se ele tiver essa preocupação, né? Tanto como a área de engenharia ambiental como a parte jurídica, consegue estar visualizando tudo isso. Na verdade, hoje em dia, a empresa de consultoria, ela busca fazer um planejamento, né? Hoje em dia, você precisa estar fazendo um planejamento daquilo que você vai estar executando, né? Como a gente sabe, o meio ambiente é um bem de todos, né? Como a senhora já falou, o artigo 225 da nossa Constituição, né? Todos têm o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente tem que levar em consideração que o meio ambiente é um só, o planeta Terra é um só. Então, a gente tem que pensar um pouco nas consequências do que você está fazendo vai trazer para as futuras gerações e o que está ocasionando, né? Hoje a gente está vendo bastante desastres ambientais, mudanças climáticas, né? Mas quem está fazendo isso? Quem que está ocasionando isso? Então a parte da consultoria, a parte de você estar ajudando, fazer um planejamento, é você estar fazendo a coisa correta junto com a parte do direito, né? Hoje em dia a gente sabe que a parte que a gente tem que cumprir os nossos deveres, existem as leis, as normativas, os órgãos competentes de cada município, de cada estado, eles estão ali para cumprir a legislação, né? E o profissional da parte ambiental, tanto faz ele na parte de engenharia, florestal, outros profissionais de outras áreas, eles estão ali para estar auxiliando, né? Eles estão ali para estar auxiliando, né? Então você trabalha em conjunto, né? O direito sempre trabalha em conjunto com alguma outra área, né? Então é muito importante esse relacionamento de você estar conseguindo trabalhar
na mesma linha de raciocínio, né? Sim. Então, hoje em dia, você tem que entender a parte da legislação, mas você também tem que entender a parte técnica, né? Então, a parte de engenharia, né? Hoje você tem que saber fazer um laudo, mas você tem que saber como expressar o teu laudo para um outro profissional que vai estar lendo ele, né? Então, você tem que explicar da maneira mais simples possível, mas não deixando de ter aquela parte profissional, né? Então é muito importante. Que a técnica, né? A que parte domina técnica. O profissional que fez a Isso. faculdade, né? Se Isso. especializou, fez mestrado, Isso. né? Doutorado, enfim, que, né? Inclusive eu vou Isso. falar um pouquinho daqui a pouco não. de vocês. Sempre está buscando qualificações também, né? Hoje em dia eu vejo que a gente é um profissional de uma área, mas você sempre está buscando qualificações para sempre estar entendendo o que está acontecendo, ou até mesmo para você estar explicando para o cliente, ou para você mesmo, né? Conhecimento nunca é demais, né? A gente sabe disso, né? Então, conhecimento... Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, isso, né? Isso é verdade. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, né? Então você fica assim. Mas quando a gente está numa situação difícil, que você não sabe para onde recorrer, você começa nas entrelinhas buscar soluções, né? Então, hoje em dia eu vejo que a parte do direito, ela tem que estar junto com o profissional que vai estar auxiliando, né? Eu tenho o imenso prazer de ter a minha esposa como auxiliar, né? A parte jurídica da empresa, né? Então é muito interessante as duas áreas trabalhar no mesmo raciocínio, né? Não adianta você ter um profissional de direito se ele não consegue trabalhar com a parte técnica. Então o laudo nunca vai estar qualificado para atender aquela demanda, né? E até mesmo como a gente sabe, né, doutora, a parte jurídica, a gente se preocupa com a questão das leis, né? Muitas vezes, então, a gente não tem essa visão que um engenheiro ambiental vai ter, que um biólogo vai ter, né? Então, são... Assim como um casamento, né? Você vai unir, né, os dois pontos de vista até para poder entregar um laudo de maneira correta, nos casos das perícias ambientais, né? Então, a partir do momento que o juiz nomeia um perito ambiental para atender o caso, né? Tudo bem, o perito ambiental vai usar a técnica dele, mas até para o perito poder entender o que as partes estão perguntando, os quesitos apresentados, para ele poder ter essa interpretação, eu vejo que, para um trabalho de qualidade, há essa necessidade de ter um acompanhamento jurídico, né? Então, por isso essa questão da consultoria jurídica andar junto com o profissional, seja ele engenheiro ambiental, um biólogo, engenheiro florestal, né? Mas há essa necessidade. Por quê? Porque a legislação ela é muito abrangente, né? Então, muitas vezes, até mesmo para o perito poder responder algum quesito, se ele ficar na dúvida, ele vai restar com a resposta prejudicada, né? E tendo esse amparo jurídico, fica muito mais tranquilo para ele poder responder, ele se sente seguro, né? Não, isso é fundamental, por isso que eu sempre falo aqui, que as áreas parece que elas são isoladas, né? Que elas estão em caminhos opostos, mas quando a gente reúne aqui profissionais como eles, a gente vai entendendo que, na verdade, a gente tem essa conexão muito grande e se torna indispensável essa comunicação, né? Mas olha só, pessoal, esse papo tá muito legal, mas eu vou chamar o nosso intervalo e mais do que isso também, além do nosso intervalo, com o nosso patrocinador, eu vou chamar a coluna do Ney Daniel, porque parece que ele tem muitas notícias aí, muitas novidades para nós. Vamos lá? Olá! Hoje comentaremos sobre um tipo de modalidade de locação imobiliária específica para aquela empresa, ente público ou afins
que desejam realizar contratos de locação sob medida com o objetivo de atender os interesses de forma específica o locatário. Pois bem, no caso, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo validou um contrato Build to Suit para a construção de um hospital. Para o colegiado, a ação popular pela nulidade do contrato não provou as alegações de ilegalidade e lesão ao patrimônio público, que são infundadas e não encontraram respaldo nos elementos dos autos. Bom, trata-se de um caso de uma ação popular ajuizada contra o município de Atibaia, no estado de São Paulo, e que se pretendia a nulidade do contrato de concessão de direito real de uso, em razão da ausência de comprovação das vantagens do modelo de contratação escolhido pelo ente público, ou seja, o contratante, para a construção de um hospital municipal. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para declarar nulo o termo do contrato de concessão de direito real. Ademais, o relator, ao analisar o caso, ressaltou que a locação encomendada, ou seja, o Build to Suit, é uma modalidade de contrato utilizado pela administração pública para contratações de longo prazo, pois mostra-se vantajosa na medida em que retira do poder público os custos com financiamento, implantação de projeto. Desta forma, repassa para o particular, o contratado, que por sua vez se remunera e amortiza seus investimentos com a posterior locação do ativo implantado à administração. Em outros termos, o Build to Suit é um termo imobiliário que significa construir para servir ou construção sob medida. E no caso, o ente público, para construir um hospital de grande porte para a população, se livra dos custos da aquisição de terreno e construção da obra, o que onera o município, atingindo economicamente a população. Logo, a modalidade de contratar um construtor para tratar por cláusulas contratuais o formato dessas construções para locação de um período considerável torna-se menos oneroso para o locatário e, neste caso, onera menos a população. Claro que, para que o contrato de locação seja válido nesta modalidade Build to Suit, inclui um arcabouço de medidas jurídicas, técnicas por profissionais, seja engenheiros, arquitetos, profissionais do meio ambiente, como também técnicos especialistas da área, ou seja, por advogados. Pois bem, você é acadêmico ou empreendedor interessado nessa modalidade imobiliária e quer saber mais sobre o Build to Suit? Então entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou encaminhe sugestões de assuntos ou algum caso temático que queira que seja discutido e comentado no programa Direito e Justiça. Espero que você tenha gostado deste comentário e me despeço aqui e obrigado e até breve. Bom, pessoal, nós aí depois das notícias do Ney Daniel, como sempre aí trazendo muitas informações relevantes para nós voltamos aqui então com o nosso segundo bloco, ainda com a Flávia e com o G. E eu até falei para vocês que eu iria apresentá-los, então vou fazer isso agora, porque assim o currículo deles é muito bom. E antes a gente estava aqui, entrou num papo tão agradável que só foi, né? A gente só foi desenrolando. Mas eu preciso falar para vocês, gente, até porque assim, essas pessoas que estão aqui, que são as estrelas profissionais que eu trago aqui para vocês, eles inspiram e eles precisam inspirar vocês. Porque cada um que está aí sentado, ou enfim, no seu comércio, na sua loja, que nos assiste no seu restaurante, sempre precisa buscar uma inspiração e tem que se inspirar em alguém que seja de fato, ou que traga aquele reflexo de uma pessoa que buscou conhecimento, que buscou se construir dentro daquilo que ela tem de melhor, dentro do seu dom, da sua aptidão. E é isso que eu quero que você que está aí tire lá de dentro, que você se encontre, que você consiga ver nesse profissional, nesses dois profissionais que estão aqui, alguém que possa inspirá-los a ser, tá? Então por isso que eu vou falar agora um pouquinho deles, um pouquinho, tá? Porque tem muita coisa para falar.
tá bom? Então assim, eu vou começar pelo G, tá? O G, ele é mestrando do programa de mestrado profissional em meio ambiente urbano e industrial da UFPR, aqui no Paraná, PPG Mauí. Especializações, ele possui também várias, né, em auditoria e perícia ambiental, tá? Engenharia e segurança do trabalho. Ele é engenheiro ambiental, inclusive foi aqui a primeira profissão que eu mencionei, tá? É associado da Associação de Peritos do Paraná, APEPAR, membro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná, EBAP Paraná, associado da APEAM, Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Atuação também ele possui como assistente técnico, analista, auditor, líder do SGI ISO 9001, 14001 e 45001. É consultor, gestor, professor e perito nas áreas de meio ambiente, engenharia de segurança do trabalho e química, nas seguintes organizações judiciárias: TJ Paraná, TJSC, MPSC, TRT9, TRT4, TRF4, professor universitário, professor conteudista, colunista do canal Araucity e operador de drones. Olha só, assim, né, Gê? Um pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho, né? Mas, ó, vocês estão vendo aí, o currículo dele não me deixa mentir. Então, olha, baita inspiração para você que tá aí, né? Então, eu não tô falando com qualquer pessoa, não. É um profissional de peso mesmo, tá? E agora eu vou falar aqui com a Flávia, o currículo da Flávia, que também, assim... Bom, a Flávia, né, é uma incansável estudiosa, é uma pessoa que eu admiro demais, além dela ser uma pessoa super completa em relação aos estudos, a vontade de crescer, dedicadíssima no que faz, ela é um doce de pessoa. Obrigada. Isso eu acho que marcou, assim, quando eu conheci a Flávia alguns anos atrás, acho que uns 4, 5, né, Flávia? O que me marcou nela foi justamente essa doçura, né? Essa simpatia dela, que é algo assim, não tem, extrapola, né? Então, a Flávia, ela é doutoranda e mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Unicuritiba, tá? Que inclusive nós somos egressos, né? Se conhecemos lá. Isso, exatamente, no mestrado do Unicuritiba, né? Também é parecerista de revista jurídica, participa de conselho editorial de periódicos, autora de livro e diversos artigos jurídicos publicados em livros e revistas, professora na graduação de Direito do Centro Universitário do Paraná, que é a Unifaesp, também uma grande universidade. A coordenadora esteve conosco também, né? Assisti. Que é uma querida também, inclusive mando um beijo grande para ela. E também é professora de pós-graduação e assessora jurídica, tá? Então, assim, é um pouco também daquilo que a Flávia faz e faz muito bem, por sinal, e sempre com muito cuidado. Ela é uma pessoa fantástica, muito querida no meio. Então, assim, gente, aqui são dois profissionais que realmente vocês podem ter como referência e podem, como eu disse já anteriormente, se inspirar mesmo, porque eles trazem aqui para nós essa motivação que é justamente buscar entender cada vez mais das suas respectivas áreas para poder entregar sempre o melhor. E é isso que a gente precisa, é de gente assim que a gente precisa no mercado, especialista naquilo que faz. Eu sempre falo até, pessoal, sobre a necessidade, inclusive, aproveitando o gancho da gente se especializar, né? Fazer e trabalhar com aquilo que a gente conhece a fundo, para entregar um bom trabalho dentro daquilo que a gente faz. Buscar o melhor sempre. A gente fala de cliente, mas não só do cliente, né? Isso. Tudo que você está fazendo, você buscar sempre o melhor. Faça o melhor como você quisesse que fizesse para você, né? Então, sempre buscar retribuir, né? A mesma maneira que você faz, né? Seja referência, seja referência. Que você faz, né? Faça bem feito e busque também, né? Que todos os trabalhos são dignos, todos os trabalhos são extremamente importantes. Desde uma pessoa que cuida da sua casa, é extremamente importante, até uma pessoa que está lá conduzindo uma grande empresa, porque todos os trabalhos são essenciais, são relevantes. Eu sempre falo, faça com esmero, faça com dedicação, porque ele vai ser valorizado, né, de qualquer maneira, e sempre deve ser, porque todos os profissionais são valiosos.
Então, assim, você fazendo com cuidado, você fazendo com amor, você se especializando, você vai se tornar o melhor naquilo que você faz. E você vai ser referência. Então, gente, eu acho que, assim, essas questões a gente tem que sempre conduzir com muita cautela. E por isso que eu acho que o nosso papel aqui é essencial. A gente falar para o nosso público sobre isso aqui, né? Como que vocês têm conduzido esse trabalho que é tão brilhante, né? Essa integração dessas duas áreas, porque o nosso programa é Direito e Justiça. Todo mundo até pensou no início, vamos falar só sobre direito, né? Sim. Mas o que é o direito, se não a promoção da justiça com essa integração toda de áreas, não é verdade? Sim. Como que funciona isso entre vocês? Então, e em relação à parte jurídica, a gente vê que há essa necessidade, né, doutora? Porque a gente só tem a visão jurídica, né? A gente precisa de um auxílio de outro profissional, inclusive no nosso caso, né? Ele é engenheiro ambiental e o de direito é de humanas, né? Então são áreas completamente diferentes. Mas nós vimos que as áreas se casam, né? Porque uma depende da outra, uma é auxiliar da outra e uma complementa a outra, né? Então, até em relação aos nossos estudos, nossas especializações, a gente sempre foi tentando de alguma forma encaixar um no outro, né? Porque a maior parte do tempo que a gente passa é no trabalho. Sim, né? Verdade. É um ponto crucial. Isso eu sempre falei, gente, se você não fizer o que você ama, então esquece, porque você mais trabalha do que fica em casa. Né? Então você tem que amar o que você faz. E daí com o tempo a gente foi vendo que nossas áreas estavam se unindo, né, uma complementando a outra, e a gente foi se especializando até mesmo para auxiliar um ao outro. Por quê? Então, que acaba discutindo em casa, né? Eu escuto algum caso jurídico, ele acaba discutindo algum caso dele de meio ambiente, e a gente viu que um foi complementando o outro. E por isso que nossos estudos acabaram uma se completando a outra. Seja para uma melhor assessoria jurídica, seja para uma melhor assessoria ambiental, né? Que daí, assim como tem a questão de prestar um bom serviço para o cliente, nós também temos a preocupação da questão de cunho social, né? Que a gente sabe que a questão de meio ambiente, a questão jurídica, é uma questão de cunho social. Nós temos uma filha, nossa preocupação aumentou muito de como você chegar, que mundo que a gente quer deixar para ela, né? Então a gente vê que através do nosso trabalho, a gente tenta trazer isso, que tenha a parte técnica junto, né? Tá bem trabalhando a parte técnica, né? Na verdade, a partir do momento que você começa a se preocupar com o meio ambiente, você começa a entender ele de uma forma diferente. Sim. Hoje a gente só tem um meio ambiente, um planeta Terra. Então, quando a gente olha o planeta Terra, a gente vê, não tem separação. Vê de uma forma geográfica. Se você olhar na forma geográfica, tem as linhas, mas não existe limites. Hoje tem a delimitação de estados, municípios, mas o meio ambiente é um só. O dano que você faz num lugar, ele acaba afetando o outro. Então a parte de engenharia, a parte técnica, ela depende muito da parte jurídica. Vocês viram até esses dias, né? Tudo que estava causando aquele incêndio lá no Canadá. Sim. Chegaram a ver, né? Os Estados Unidos coberto, Nova York, coberto, a Europa, né? Com aquela névoa, né? Parecia que era ali. Mas era outro. E como a senhora falou, né? Tem que ter uma relação, não importa, né? A gente tá falando da parte de consultoria, tudo, mas tem que ter uma equipe multidisciplinar. É verdade. E hoje em dia a gente trabalha dentro de uma cadeia, um profissional depende do outro, então tudo que você faz aqui afeta um terceiro e vai afetar um quarto, um dano ambiental que você faz aqui hoje, não vai afetar agora, mas daqui futuras gerações já não vai saber. Hoje a gente está tendo grande problema, né? Aquecimento, catástrofes, mudanças climáticas. A gente tem as 4 estações aqui, a gente tem as 4 estações no mesmo dia. Curitiba, né? Sendo Curitiba. Curitiba sendo Curitiba. Então a gente vê. E o que a gente sentiu? Que quando a gente começou, ela na parte jurídica e eu na parte de engenharia ambiental, a gente viu que um profissional, ele qualifica o outro. Ele é a meia metade do outro.
Hoje em dia eu pego um processo que, numa parte jurídica, um processo de uma perícia, tem 3.000, 4.000 folhas. Se eu for ler todas as 4.000 folhas para saber o que o juiz ou o promotor quer, eu vou demorar quanto tempo para chegar naquele resultado? Então, quando você pega a parte jurídica que entende aquilo, já é mais fácil. Pontual, né? Isso, a gente Por fala... mais que o processo tenha 4.000 páginas, você já vai ali, não, é isso que eu quero, isso que eu quero, isso que eu quero. Sabe, assim, Na verdade, a gente tem que entender, mas você já recebe mastigado o que é para você fazer, né? Então, na parte técnica, a gente chega com o resultado do trabalho. Daí já vem de novo a parte jurídica, que na verdade você vai ter que colocar para um profissional entender novamente, né? Sim. Então, sempre é o trabalho, a gente trabalha junto, conjunto. Sempre tentando auxiliar um ao outro, né? E a gente fala, né, uma é humanas, outra é exata, mas querendo ou não, é sempre buscando o mesmo resultado, né? Sempre tentando se qualificar, com várias especializações, cursos, para sempre tentar buscar um melhor resultado, né? Isso. Sempre tentar chegar ao melhor resultado, né? Então a gente tem a parte de consultoria, a parte de ambiental, então a gente sempre tenta buscar um resultado, mesmo às vezes sabendo que não teve muitas um planejamento. Vezes não teve, né, como buscar. Não teve, você está tentando correr atrás do prejuízo, na isso, verdade. Isso, né? tentar diminuir, né? Minimizar o dano, né? Você vai tentar minimizar aquele dano que aconteceu. Então a gente sempre tenta buscar da melhor maneira possível, né? E até, Gê, você falando sobre isso, vale a pena a gente até rememorar, né, algo que a gente comentou nos bastidores, mas vejam o quanto é importante que você esteja assistido por um profissional, pelos profissionais que conhecem estas questões especificamente, não é? Mas, gente, vejam que nós ainda temos mais conversa. Eu preciso agora chamar duas pessoas aqui que são muito importantes para o programa. Na verdade, eles têm duas colunas aqui que o nosso público já conhece, que uma delas é de economia, com o Matheus Tal, e na sequência já vou aproveitar também para dar abertura pro Dr. Leonardo, com a sua coluna de Direito, Família e Sucessões, porque ele também tem umas informações relevantes aí para você. E no mesmo momento aí, ou na sequência, vamos chamar também o nosso patrocinador, para você também conhecer um pouco mais aí desse cenário todo que nós temos para te apresentar, que é o melhor aí para você. Fica aí, nós já voltamos. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito do processo de expansão da influência do yuan chinês em economias relevantes da América Latina, incluindo o Brasil e a Argentina. Em abril deste ano, a Argentina anunciou que todas as suas importações, todas as suas compras provenientes da economia chinesa seriam agora pagas na moeda nacional da China, o yuan chinês, justamente com o intuito de se contrapor à grave crise cambial que vem assolando o país, que é justamente caracterizada, provocada pela escassez do dólar americano. Ou seja, essa medida busca justamente combater essa medida que acaba provocando essa grave crise do ponto de vista do funcionamento normal da economia argentina, que vem sofrendo precisamente por um processo de hiperinflação, ou seja, uma grave alta generalidade dos preços que é provocada justamente por conta da escassez da principal moeda internacional, por meio da qual a economia argentina consegue acessar bens dos quais ela mesma não produz. E também, em maio deste ano, precisamente, o Brasil anunciou também que boa parte das suas compras e de suas transações com a China também se dariam com base nas moedas de ambos os países, ou seja, tanto no real brasileiro quanto no yuan chinês, justamente buscando se contrapor à situação atual, que é justamente caracterizada pelo fato de ambos os países utilizarem predominantemente o dólar americano para suas transações comerciais. Isso também se dá justamente no contexto marcado pelas declarações do presidente da República, que questionou severamente a situação na qual o dólar acaba sendo justamente a moeda hegemônica nas transações comerciais entre os países.
Entretanto, essa é uma situação que reflete, evidentemente, um grande avanço da China em expandir a influência do yuan chinês num contexto caracterizado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Embora ainda se dê de uma maneira muito inicial e embrionária pelo fato do comércio mundial, do comércio internacional, ter apenas 5% de sua parcela concernente a transações que são respaldadas no yuan chinês. Mas isso apresenta uma tendência que se apresentou com bastante pujança, especificamente a partir da guerra da Ucrânia, na qual, através, ou melhor, em função das graves sanções que foram aplicadas à Rússia, este país acabou tendo que fazer uma substituição de suas transações comerciais antes amparadas em dólar por transações comerciais amparadas em yuan. Ou seja, esse é um processo que vem se articulando muito em função de questões geopolíticas bastante relevantes e que tem ganhado pujança justamente em sentido de se combater a hegemonia do dólar americano sobre o comércio internacional, sobre o mercado mundial. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas quando você tiver problemas do seu dia a dia de direito de família e de direito das sucessões. E hoje vamos falar do erro fundamental em qualquer testamento. Todos nós sabemos que um testamento é um documento que serve para que uma pessoa determine o modo como os bens serão partilhados no momento do seu falecimento. Todo testamento é interpretado segundo a vontade do testador, que é a pessoa que decidiu por organizar os seus bens de alguma forma. E é a partir disso que dizemos que o grande erro de qualquer testamento é quando o testador acaba criando dificuldades para a interpretação da sua última vontade. Quando o testador acaba criando dificuldades para a interpretação do seu testamento, é praticamente certo que isso vai ser discutido na justiça pelos herdeiros, especialmente nos casos em que são deixadas partes de seu patrimônio, porcentagens do seu patrimônio, sem especificar de fato aquilo que está sendo deixado. Então, se o objetivo de uma pessoa que está fazendo um testamento é justamente prevenir um conflito, ela deve definir exatamente o que ficará para quem. Então, se ela tem 3 imóveis e 3 filhos, ela deve definir para qual filho ficará cada imóvel. E isso respeitando o direito de herança legítima previsto aqui no Brasil. Então a dica de hoje é justamente essa. No momento de se fazer um testamento, não distribua uma porcentagem patrimonial para alguém, mas define exatamente o que será deixado e para quem será deixado, na forma do que se chama na lei de deixar legados. Espero que você tenha gostado da dica de hoje e agora voltamos para a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Então, Bom,
agora nós voltamos para o nosso terceiro e derradeiro bloco aqui, conversando ainda com os nossos queridos convidados hoje, que é justamente a Flávia, o G, falando das suas profissões, nesse papo tão agradável que a gente está tendo aqui. Tá até difícil, né, parar os blocos, porque assim a gente, né, vai e se empolga na conversa e quer falar e quer... Tem tanto assunto, né, gente? Mas assim, eu preciso destacar aqui uma questão que é bem importante até para vocês que estão em casa, né, que estão nos acompanhando, entenderem a dinâmica desses profissionais e a interação das duas profissões na hora do trabalho, tá? Então aí, por isso que eu queria entender com vocês, né, por exemplo, aqui que é uma questão bastante importante para nós, sobre uma linha de defesa de autos de infração, porque é autos de infração que estão lá na área ambiental, na área do G, mas que estão intimamente relacionados com a área jurídica. Como que funciona essa integração de vocês? A gente não chegou a comentar sobre isso, né? Mas hoje em dia mudou muito a forma dos autos as notificações do auto de infração, né? Antigamente, os órgãos competentes, eles precisavam entrar na propriedade, verificar o dano, então tinha que ter autorização do responsável, achar uma pessoa para estar notificando, para estar assinando aquela documentação. E hoje em dia, com as novas tecnologias, as mudanças com os drones, as mudanças da lei, tá mais fácil, né? Hoje em dia, que nem a senhora já comentou, né? O drone, o profissional que vai fazer o auto de infração, né, do órgão competente, ele pega e sobe a aeronave, localiza o dano ou o problema ambiental, delimita a área e vem fazendo a notificação. Também tem vários satélites, né, que auxiliam nisso também, né, e sempre tem que trabalhar em conjunto, né, o auto de infração, a parte técnica com a parte jurídica, né. Hoje em dia você tem que trabalhar no mesmo raciocínio do advogado, né. Para você chegar num resultado, você tem que entender um pouco da legislação, mas tem que saber um pouco do resultado que você vai alcançar, como que você pode minimizar aquele dano que foi ocasionado, ou como que você vai tentar achar uma legislação para você estar conseguindo resolver o problema de um cliente antes de estar cometendo esse problema, né? Veja até que a legislação ambiental, ela é super densa e muito ampla, né? Tem uma legislação assim que é rica, né? Extremamente rica. Isso. E como a doutora já falou, né? Hoje em dia a pessoa, primeiro ela faz o dano ou pensa em fazer ou comete ou faz o dano ambiental ou qualquer outra coisa que ela for fazer que depende de legislação ambiental, ela faz sem buscar um conhecimento do profissional. Quando a gente fala do profissional, a gente fala de todas as áreas. Então, antes de você estar fazendo qualquer coisa, procura um profissional qualificado da sua área, ele vai te dar um amparo, né? Ele vai te falar qual que é a advertência que talvez você pode estar recebendo, né? Minimizar os danos, né? Hoje em dia a gente fala na parte ambiental, o processo ele corre na parte administrativa, que é os órgãos, né, competentes de cada esfera, mas corre na parte criminal, né? Então, hoje em dia não tem como mais você falar que você não vai ser mais responsável por esse ato que você comete, né? Então, às vezes demora, a gente sabe que a legislação, ela tem um trâmite, né? Juntar provas, buscar direito ao contraditório, isso, até dito notificação, buscar um profissional também que vai ser qualificado para estar explicando isso para as pessoas responsáveis, né, da parte da justiça, né? Mas a pessoa vai ser penalizada e ela vai ter que reverter ou minimizar, ou alguma coisa ela vai ter que fazer, né? Porque o meio ambiente é um só, um bem que é de todos. Isso. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, a gente já está sofrendo com isso, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Auto de infração, notificações ambientais, essa parte de legislação, né? E até mesmo a questão do profissional estar alinhado com o advogado para a linha de defesa, né? Até mesmo para o advogado poder trabalhar com uma linha de defesa,
que tenha uma lógica, né? Não somente jurídica, né? Que tenha uma lógica também em relação às provas, em relação aos fatos. Então, essa preocupação de trabalhar junto nesse sentido, né? Para que tenha a própria linha de defesa do advogado seja coerente, né? Faça com que minimize, atenue a pena, né? Muitas vezes do cliente. Então, por isso que esse trabalho tem que ser de uma forma conjunta. Até porque o advogado, muitas vezes, não vai entender de questões específicas da área ambiental. Ele conhece da lei. E, ao mesmo tempo, também o engenheiro, ele conhece toda a técnica, tem o domínio, né, da sua área, da engenharia, mas, ao mesmo tempo, ele não conhece necessariamente a fundo, ele conhece as leis, porque ele estuda as leis, mas aquele jeito, aquela estratégia, o que vai utilizar, né? A tese, a linha de defesa, porque diga-se aqui, inclusive, que o direito ambiental, ele é extremamente complexo e, mais do que isso, ele exige essa atuação que é uma consultoria especializada, de alguém que realmente conheça, tenha já muita experiência na área. Por quê? Porque a pessoa tem que saber as especificidades, os detalhes da área, porque, como o G falou aqui, tem um crime que pode ser cometido. E a responsabilidade aqui, ela é objetiva, então não importa se você entrar no imóvel, você não tiver cometido, né, tiver um passivo ambiental, tiver uma degradação daquele meio ambiente, você vai responder, porque você foi, de certa forma, descuidado, né, ao comprar, adquirir uma área que havia uma degradação. Esse é um bom exemplo, né, doutora, que a senhora está explicando, né, para o público, né? A pessoa, ela simplesmente adquire um bem. Ela pega toda a economia, talvez, de uma vida para adquirir aquela chacrinha ou aquela casa na praia, mas ela não sabe qual o dano que tinha naquela propriedade, né? Então, às vezes você pega a parte técnica do profissional e já vem a parte jurídica, né? Para saber o que está acontecendo, né? Então você tem que saber, antes de estar adquirindo qualquer coisa, qual que é o problema daquilo, ou como que você pode resolver esse problema também. Então tem que estar trabalhando em conjunto, né? Eu sempre gosto muito de falar, inclusive, dessas aquisições, porque você nunca sabe se você está adquirindo, se aquilo de fato é uma oportunidade ou é um prejuízo. Muitas vezes se apresenta para você como uma grande oportunidade. Puxa, o preço, né, o valor ali tá interessante, vou mergulhar. Quando você vai ver, você acabou comprando gato por lebre, porque você tem uma responsabilidade, né, imensa com aquela área, você tem um prejuízo porque às vezes você não vai conseguir fazer absolutamente nada daquilo que você imaginou, daquilo que você projetou, e ao mesmo tempo você vai ter que responder por um crime. Muitas vezes, doutora, perder aquela área, né, para órgãos públicos, as multas são altíssimas, né? Exatamente. Isso também a gente explica bastante para os clientes que tem a parte administrativa, tem a parte criminal, né? Mas as consequências vão chegar no pesadas, bolso. né? E vai chegar no bolso As consequências também. são pesadas, né? E uma coisa que a gente sempre vem, fala e refala, né? Busca um profissional qualificado para estar auxiliando. Mas a tal pessoa consegue fazer. Tá, ela é qualificada, ela vai conseguir assinar para você, ela vai ter uma responsabilidade técnica. A pessoa tem que ter uma responsabilidade técnica, é muito importante hoje em dia você ter uma responsabilidade técnica. Então você tem que buscar um profissional qualificado, né? Então a gente tentar fazer o melhor sempre, né? Sempre você busque o melhor, fazer do jeito que você gostaria que fizesse para você. A gente sempre, uma coisa que a gente comenta com a Flávia, quando a gente pega problemas da empresa, de clientes, vamos tentar fazer como se fosse pra gente. Isso. Como se fosse pra nossa Como empresa. se fosse nosso problema, né? A Então empatia, né? empatia, Você olhar pro cliente, né? E isso. vendo, se colocar no lugar dele, né? Mesmo, né? E nunca, né? Tudo tem uma solução. Não existe problema sem solução. Tem solução. Não se sabe qual vai ser, mas vai ter uma solução. Como você vai buscar solução é só com o passar do tempo, com outros profissionais, como a senhora já comentou em outras partes do programa, trabalhar sempre com uma equipe multidisciplinar, tentar resolver sempre de uma maneira que trabalhe em conjunto,
Todos os profissionais têm que trabalhar na mesma sintonia, na mesma linha de raciocínio, porque você tem um objetivo só, é resolver o problema para o seu cliente. Exatamente. E amenizar, os danos ambientais. os prejuízos. Tentar, principalmente isso, né? Antes de você tentar resolver, é tentar minimizar os danos, né? Sim. Como eu já falei, meio ambiente é um só, direito de todos, a gente vive num planeta só, não existe o planeta do vizinho, não existe o planeta do outro, a gente só tem divisas no papel, de linhas geográficas, mas a gente vive num lugar só, né? Mas o meio ambiente para a natureza não há limites, Não, é um só. Exatamente. Então a gente tem essa preocupação também, a gente tem essa visão social. É por isso que assim, a gente precisa de profissionais assim como vocês, com essa consciência, com essa leitura da Constituição Federal, que eu acho extremamente importante aqui, que sempre seja feita, porque, como a gente fala, não é o profissional pelo dinheiro. O dinheiro, a gente não é hipócrita, tá? O dinheiro é importante, a gente paga a conta, boleto chega todo dia na casa da gente, mas se você não fizer isso com paixão, com amor, motivado e realmente voltado àquilo que você tem de legislação, né, e aqui motivados especialmente na Constituição, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque o resto é reflexo, o dinheiro é reflexo, o sucesso é reflexo desse bom trabalho, dessa tua vontade de fazer sempre melhor, né? Isso. Então, por isso que assim, vocês estão de parabéns como casal incrível que são, né? Eu já tive o prazer de conhecer você, Gê. Gratidão por estar aqui, né? Bom, Flávia, não tenho nem palavras, né? Por ter vindo, por vocês terem aceito o convite, estarem conosco no Direito e Justiça. Tenho certeza que vocês fizeram a diferença, não só para o programa, mas na vida de muitas pessoas, tá? Pessoas que querem buscar uma profissão, pessoas que estão procurando profissionais como vocês, procurando inspiração. Então vocês hoje estão aqui conosco para deixar esse legado, né? Esse legado importante dentro do programa e para todos os nossos telespectadores que com certeza nos acompanham e cada vez mais vêm acompanhando este programa que cresce em qualidade e também com esse público maravilhoso que a gente está aí, graças a Deus, tendo a oportunidade de atender com isso tudo que vocês fazem aqui, que vocês abrilhantam nesse programa. Agradeço de coração, mais uma vez. Obrigada, doutora, pela oportunidade, né, do convite. A gente fica muito feliz em poder contar um pouco a história da FG, trazer um pouco a questão do direito, a engenharia ambiental, né, que até mesmo para nós que somos da área de direito, a gente nem imagina, né, essas questões da profissão. Então a gente fica muito contente em poder, pelo menos, espalhar um pouco dessa semente, além de profissionais como seres humanos. Então a gente fica muito contente em poder trazer essa perspectiva, né, em poder estar num programa tão respeitável, né? Então a gente fica muito contente em poder fazer parte disso. Obrigada, doutora. Só agradecer, doutora, né, o espaço. A gente está falando um pouco da nossa área, né? E quem precisar dos nossos serviços, ou até mesmo tirar uma dúvida, né? A gente, antes de tudo, a gente é um profissional, né? Então, depois até a gente vai deixar o contato de vocês ali, tá? Porque aí o nosso público também precisando já sabe quem buscar na área, né? Qualidade tá aqui, né, pessoal? Qualidade, conhecimento, carisma, né? Tem sobra. Obrigada. Só agradecer. Muito obrigado a todos. Imagina. Bom, pessoal, eu como sempre, né? Ao mesmo tempo que muito feliz, fico triste porque tenho que me despedir mais uma vez de vocês que estão aí. Mas com certeza a satisfação é sempre igual e eu sempre tenho a grata alegria e surpresa de saber que a cada semana eu tenho chegado a cada vez mais lares, não só aqui em Curitiba, no Paraná, mas também no país. E isso me alegra, isso faz valer a pena cada segundo que a gente está aqui. Por isso que o meu beijo, meu carinho especial vai para você que está aí hoje. E eu espero, sinceramente, que tudo que foi feito aqui tenha alcançado e te direcionado da melhor maneira possível. Tá bem? Então, eu aguardo você na próxima semana com novos convidados e com certeza com temas que vão trazer você cada vez mais aqui para aquilo que a gente quer, que é o conhecimento daquilo que nós trazemos no direito e na justiça. Um grande abraço e até a próxima semana.